Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, retornando para comentar os favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Beijing, na China. Continuando os comentários da patinação de velocidade masculina, a distância de 1.000 metros, tivemos o domínio da Holanda dentro desse ciclo olímpico. 2019, Campeonato Mundial, a Holanda conquistou as 3 medalhas. Kai Verbe foi o medalhista de ouro, seguido pelo Thomas Kroll, e o Kjeldin Nui ficou com a medalha de bronze. Já em 2020, o russo Pavel Kulishnikov conquistou a medalha de ouro, derrotou o Kjeldin Nui, que ficou com a medalha de prata, e o Laurent Dubreuil, do Canadá, foi medalhista de bronze. O Kai Verbe, campeão mundial em 2019, retornou para conquistar o título mundial mais uma vez em 2021, derrotou o campeão mundial de 2020, o Pavel Kulishnikov, que ficou com a medalha de prata, o russo, e o Laurent Dubreuil, do Canadá, foi medalhista de bronze. Portanto, Rússia, Holanda e Canadá conquistaram as medalhas nessa distância de 1.000 metros no campeonato mundial. A Holanda com 5 medalhas, a Rússia com 2 e o Canadá também com 2 medalhas. Nos Jogos Olímpicos também temos um domínio holandês. O Stefan Grothuis foi campeão olímpico em 2014, derrotou Danny Morrison, do Canadá, que ficou com a medalha de prata, e Micha Mulder, da Holanda, foi o medalhista de bronze. Em 2018, nos Jogos Olímpicos na Coreia do Sul, o Kjeldin Nui, da Holanda, sagrou-se campeão olímpico à frente do Havard Lorentzen, da Noruega, e o Tae-Yoon Kim, da Coreia do Sul, conseguiu a medalha de bronze. Portanto, nos Jogos Olímpicos temos um cenário diferente, com Coreia do Sul e Noruega presentes no pódio, e a ausência da Rússia. Então a situação é um pouco diferente. Porém, nas Copas do Mundo, o domínio da Holanda nessa prova é realmente fantástico. Thomas Kroll liderou o ranking mundial de 2019-2020, à frente do Kai Verbe. O Kjeldin Nui foi o 4º colocado, e o top 5, o top 5, foi completado pelo Laurent Dubreuil, do Canadá, 3º colocado, e o Zhongyan Ning, da China, 5º colocado. Em 2020 e 2021, de novo, um forte domínio holandês. Kai Verbe em 1º lugar, Thomas Kroll 2º, Hein Otterspeer em 3º lugar, e o Dai Dai Tab na 5ª colocação. Só o Laurent Dubreuil, do Canadá, 4º colocado, conseguiu quebrar essa hegemonia holandesa. Na atual temporada, os holandeses de novo dominando, Thomas Kroll e Kjeldin Nui, respectivamente, em 1º e 2º lugares. Outro holandês, Hein Otterspeer, na 4ª colocação. Havard Lorentzen, da Noruega, é o 3º colocado, e o Zhongyan Ning, da China, se colocando na 5ª posição. Grande posição do Zhongyan Ning, da China. Entretanto, na atual temporada, o domínio dos holandeses é gritante. O Hein Otterspeer conquistou 2 medalhas em etapas de Copa do Mundo, uma de ouro e uma de bronze. O Thomas Kroll conquistou 2 medalhas de ouro e uma medalha de prata. O Kai Verbe tem uma medalha de prata. O Kjeldin Nui tem uma medalha de prata e 2 de bronze. E numa outra etapa, o Zhongyan Ning, da China, conquistou a medalha de ouro à frente do Jordan Stoltz, dos Estados Unidos, e o Viktor Mustakov, da Rússia, foi o 3º colocado. Provavelmente não tivemos competidores holandeses, pelo menos os grandes, nessa prova, porque a ausência dos holandeses no pódio realmente indica a ausência deles também na competição. Em termos de favoritos, logicamente temos aí como grandes favoritos o Thomas Kroll, pelo que vem apresentando na atual temporada, o Kjeldin Nui, da Holanda, e o Kai Verbe. Esses 3 atletas, o Verbe bicampeão mundial, são os grandes favoritos, grandes candidatos a pódio nesse campeonato, nesses Jogos Olímpicos. E o Hein Otterspeer, também holandês, é outro fortíssimo candidato. O russo, Pavel Kulishnikov, não está bem. Eu colocaria o Kulishnikov numa posição intermediária para a disputa de medalha. O Laurent Dubreuil, 2 medalhas de bronze no campeonato mundial, parece estar mais concentrado na distância de 500 metros, mas aparece aí com medalhas de bronze no campeonato mundial. Viktor Mustakov, da Rússia, talvez entraria, eu colocaria o Mustakov também em vermelho. E quem mais? Jordan Stoltz, dos Estados Unidos, os Estados Unidos aparecendo aí entre os primeiros, O Zhongyan Ning, da China, talvez não dê para duvidar muito da China, principalmente a China competindo em casa. Esse é o cenário mais apropriado dessa prova,
esses são os atletas que têm essa condição, né, de brigar por medalha. E também colocaria o Harvard Lorenzen, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos. Quem sabe ele tem condição de brigar por essa medalha de ouro. Os holandeses muito fortes, Thomas Krol, Kjeld Nuis, Kai Verbe e Hein Otterspeer, podendo fazer até um triplo pódio. O Laurent Dubreuil do Canadá, Viktor Mustakov e Pavel Klishnikov da Rússia, Harvard Lorenzen da Noruega, o chinês Ong Yanning e o norte-americano Jordan Stoltz. Esses são os principais destaques. E aqui o holandês, né? Não coloquei o Daidai Nitap, também é outro holandês forte na prova. Resta saber qual é a representação holandesa. Temos 5 holandeses em condição de brigar por medalha. O país parece que pode colocar 4, né, competidores. Então esse é o cenário dessa disputa dos 1.000 metros, masculina dos 1.000 metros. Já na distância de 1.500 metros, um fortíssimo domínio da Holanda. A Holanda venceu todos os campeonatos mundiais. O Thomas Krol é o campeão mundial de 2019 e 2021, medalha de prata em 2020. Kjeld Nuis foi o campeão mundial de 2020 e prata no mundial de 2021. A Holanda ainda completou o pódio integral em 2021 com Patrick Rust ficando com a medalha de bronze. Portanto, a Holanda 6 medalhas, fazendo até uma escadinha: ouro em 2019, ouro, prata em 2020, ouro, prata e bronze em 2021. E as demais medalhas no campeonato mundial complementadas, né, pelo Sverre Pedersen, prata em 2019, o Denis Yuskov da Rússia, bronze em 2019, e o Joey Mantia dos Estados Unidos, bronze em 2020. Esse norte-americano, Joey Mantia, realmente é fortíssimo. 2014 e 2018, nos Jogos Olímpicos, o domínio da Holanda. Entretanto, em 2014, o Zbigniew Brodka da Polônia acabou surpreendendo o Koen Verwey da Holanda, que ficou com a medalha de prata, e o Danny Morrison do Canadá, que é mais especialista em distância mais curta, conseguiu uma heróica medalha de bronze. Já em 2018, a Holanda restabeleceu seu domínio, Kjeld Nuis ficou com a medalha de ouro, Patrick Rust com a medalha de prata, e Min Seok Kim da Coreia foi o medalhista de bronze. Interessante que o Nui e o Rust, no último campeonato mundial, 3 anos depois, ficaram com as medalhas de prata e bronze. Em termos de ranking mundial, temos o Kjeld Nuis da Holanda, líder em 2019 e 20, à frente do Zhong Yanning da China. O Thomas Krol e o Patrick Rust da Holanda ficaram em 3º e 4º lugares. Denis Yuskov da Rússia foi o 5º colocado. Em 2020 e 2021, Thomas Krol, a Holanda manteve a liderança, com Kjeld Nuis e Patrick Rust liderando. Ainda Wesley Dies ficou na 5ª posição. Apenas um atleta não pertencente à Holanda se colocou entre os 5 melhores, o Holger Ingebrigtsen da Noruega. E na atual temporada, a liderança do Joey Mantia dos Estados Unidos, à frente do Zhong Yanning da China, o Conor Howe do Canadá, o Alan Johansson da Noruega e o Seitaro Ishinoe do Japão, completando os 5 primeiros colocados. Aí, no caso, parece que há uma ausência dos holandeses nessa disputa. A Holanda, que não obteve apenas uma medalha de bronze com Thomas Krol, mas é interessante perceber que o Thomas Krol conquistou uma medalha de bronze apenas de Copa do Mundo, sendo que ele é o atleta que nos campeonatos mundiais apresenta o melhor resultado. Então fica difícil uma previsão nessa prova. Pelos resultados da atual temporada, o Joey Mantia seria um candidato a brigar pela medalha de ouro, já que está liderando o ranking e tudo mais. E o chinês, o Zhong Yanning, também aparecendo como candidato, e o sul-coreano, o Min Seok Kim. Todos esses 3 seriam, né, atletas aí para causar um estrago aí no domínio holandês. Entretanto, eu ainda aposto no domínio da Holanda. A Holanda chega com força aos Jogos Olímpicos. O Thomas Krol é o grande favorito. O Kjeld Nuis também deve brigar por medalha. E o Patrick Rust da Holanda também é outro nome fortíssimo. Eu não duvido desse domínio da Holanda. A Holanda realmente deve dominar esses Jogos Olímpicos, embora Joey Mantia dos Estados Unidos, Zhong Yanning da China e o Min Seok Kim da Coreia do Sul apareçam, né, com grande força. Correndo por fora, aí temos o Conor Howe do Canadá, o Alan Johansson da Noruega. Aí são atletas já menos, Seitaro Ishinoe do Japão, né, o Holger Ingebrigtsen da Noruega. Realmente
o domínio deve ser da Holanda. A Holanda realmente cotada para dominar essa prova. E esses os resultados, o Sverre Pedersen não apresentou resultados, mais nenhum resultado. Então esses os principais concorrentes, os 3 holandeses, o sul-coreano, o chinês e o norte-americano, e correndo por fora, Noruega e Canadá. A Rússia, não sei, a Rússia não vejo em condições de medalha nessa prova de 1.500 metros. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, beijinho 2022.